Estamos de volta com mais um bloco do nosso programa, o Ponto de Vista, né? E hoje temos a grata satisfação de receber aqui no nosso estúdio, não é, o Botelhinho, né? Que é um grande soldado da cultura de Marabá, desde menino que eu conheço ele, a cruz dele é a cultura, e esse vírus também chegou na irmã dele, né? Que é a Deise Botelho. E esse povo não tem feito outra coisa a não ser a cultura que tem sido, como que eu quero falar assim, tão desprestigiada pelas políticas de governo, seja ele do campo municipal ou do campo estadual e até nacional. Mas até um certo ponto, né? De lá para cá, Botelhinho, alguma coisa melhorou, tem algumas portas têm se abrido para a cultura nacional, estadual e marabaense. Em que pé que está essas coisas? Bom, primeiro é preciso mudar a forma de mudar as coisas, né? Uhum. Principalmente no Brasil ou numa região, a gente mora numa região bastante de grandes conflitos sociais, né? E pensando nessa mudança, o ex-ministro Gilberto Gil, né, foi convocado pelo presidente Lula para ele fazer um orçamento da construção de casas de cultura em todas as cidades polo do Brasil. Isso é um projeto fenomenal, né, Botelhinho? Exatamente. Bom, tempos depois, o ex-ministro voltou ao presidente e mostrou o orçamento, né? Claro que ele se assustou com o preço, né? Mas o artista, que é o Gilberto Gil, propôs ao presidente o seguinte: em vez do governo federal construir casas, paredes, em vez de criar células, por que não trabalhar com células vivas? Que já existem. Que já existe, que é aproximar, o governo federal se aproximar da sociedade civil através dos seus movimentos sociais, que são células vivas. Bem mais barato e com a autenticidade do movimento social do povo brasileiro. E como é que, de fato, esse projeto do Gilberto Gil foi elaborado, executado, e de que jeito Marabá entrou e participou desse projeto de Célula Viva? Bom, primeiro o governo federal começou a mapear os movimentos sociais, né, com foco à cultura, né? Bom, e como a gente já vem trabalhando há muito tempo, como mesmo citou, né? E desde 97 que... É só um minutinho, Botelhinho, para nós consertar, porque Marabá, na nossa região, a gente conhece. Quando a gente fala de movimento social, a gente imagina logo os invasores de terra, o sem teto, sem esse e sem aquele, né? Vamos deixar claro que o movimento social verdadeiramente se conhece na cultura de Marabá. Como a Casa da Cultura, como o GAM, que é o Galpão de Arte de Marabá, que não invade nada de ninguém e nem pede nada de ninguém, mas que promove uma coisa tão bela que é o agasalho dos artistas, a possibilidade dos artistas se multiplicar e de fato realizar os seus sonhos. Então é só para deixar claro que o movimento social que você está falando são os artistas que trabalham a cultura da nossa região. Bom, Demetrio, mas também o movimento social que os artistas trabalham, ele tem um reflexo nesses movimentos também sociais. O contexto onde o artista respira, vive, né? Uhum. E como eu te falei, nós vivemos numa região de grandes conflitos, até negativos, né? Sem dúvida. Ao ponto de manchar o nome da região e também a memória das comunidades que povoam essa região, né? Então, esses conflitos também servem de alimento para o artista. O artista é uma antena humana, né? E ele não tem como ele não refletir. O artista, eu costumo dizer que o artista ele tem a missão de absorver, digerir e sublimar em forma de arte o seu próprio contexto, a sua própria realidade, né? E ao retratá-la, ele tem que fazer, como eu diria, assim, sobre o seu próprio cordão umbilical, não individual, mas um cordão umbilical coletivo, social, alimentado por raízes e por memórias. Tá? E essas memórias vêm dos seus antepassados, né? E sempre isso está sempre contido no contexto onde ele vive. Botelho, você tocou num ponto interessante quando se refere, né, na questão social, dos movimentos sociais que o companheiro Demetrio falou, né? Que fez menção aos movimentos de invasões, não é verdade?
E também o Demetrio falou que a Casa da Cultura não é um movimento que invade, né? Mas eu acho que o Demetrio está errado. Tem que invadir, sim, as consciências das pessoas, levando a melhor cultura possível, não é verdade? E outra coisa, este movimento cultural que você fala, ele não pode se dissociar destes movimentos, inclusive dos sem terras, porque são seres humanos que muitas vezes eles, por não ter uma atividade cultural, é que se prestam a esse tipo de coisas, né? Fazendo coisas erradas né? Do ponto de vista, eu diria até social ou legal, não é verdade? Vocês levam a cultura a estes povos também? Sim, com certeza. Bom, vou fazer dois paralelos. Um é sobre o MST, já que se tocou no assunto, né? Então, eu acredito que o movimento dos Sem Terra é o maior e talvez o mais autêntico movimento social contemporâneo da América Latina e talvez até do mundo, né? Se a gente for, isso é uma coisa, se a gente for agora pensar em Marabá, em cidade Marabá, pouca gente sabe das pessoas que têm a mídia na mão, mas está acontecendo uma verdadeira revolução no bairro da Liberdade, ali naquele complexo que são 7 bairros interligados, onde o eixo central dessas expressões é exatamente ali na Liberdade. Quer dizer, é um complexo de bairros, se você for procurar, não tem mais do que uma praça, uma só praça para servir 7 bairros, não tem sequer um cinema, um teatro. Então, não, mas não é só lá na Liberdade, não. Em Marabá não tem um teatro e não tem uma sala de cinema. O teatro tem o Marrocos, né? Não, mas aquilo serve para fazer aniversário de parente de político. Mas o Botelho falou que nem isso tem lá no complexo, não tem uma praça. Verdadeiramente é um desastre. Mas sim, o que tem isso a ver com o movimento... Esse paralelo é o seguinte, por falta de opção, por falta de espaço onde a juventude possa se expressar a sua visão sobre o seu contexto, por falta de tudo isso, é que lá hoje está liderada assim, ou enfocada pela uma biblioteca comunitária chamada Osana Lopes. Uma própria praça? Ela em volta da praça. Da praça, no bairro da Liberdade. Ali eles congregam mais de 30 movimentos artísticos, entre hip hop, gospel, capoeira, biker. São mais de 30, e eu conheço todos os movimentos. Quer dizer, por falta dessas opções, por falta de soluções, os próprios gestores, ou próprios atores sociais... Falta de políticas públicas voltadas exatamente para este setor, não é? Então, isso acaba fazendo com que os próprios atores sociais